Olá pessoal, hoje nós vamos falar de estrangeirismo e variações linguísticas. O que seria uma variação linguística? Uma coisa que varia é uma coisa que muda, que ela não é fixa, que ela não é padrão. Nós no Brasil falamos o português, que é a nossa língua materna. Só que no dia a dia, quando a gente conversa com as pessoas, nós vamos perceber que não tem um jeito fixo de falar, ou seja, um padrão. Nós temos sim a linguagem padrão, né, o nível formal de linguagem que nós já conhecemos, que ele é considerado correto, mas ele é considerado correto em situações determinadas. No nosso dia a dia, quando a gente está se comunicando com pessoas que fazem parte do nosso convívio, fazem parte do nosso trabalho, que nós temos uma intimidade, a gente não precisa falar tão certinho, com tanta formalidade. Nós temos uma maneira mais simples de se comunicar, mais espontânea. Então, dentro da linguagem informal, há as chamadas variações linguísticas, que são basicamente de 4 tipos. Nós temos a variação histórica, né, que ocorre quando há transformação de significação, ortografia ou se a palavra cai em desuso com o passar do tempo. Então, por exemplo, a palavra farmácia, muito antigamente, ela era escrita com PH, hoje é com F. No século 17, 18, o você não existia, era vossa mercê. Então, quando a gente queria se referir a alguém, não se falava você, se falava vossa mercê. Dourar. Ah, eu vou dourar mais um pouquinho o frango. Antigamente se falava doirar. Carraspana. Hoje em dia ninguém mais fala essa gíria, né? Mas era um sinônimo, na década de 50, 40, 50, era um sinônimo de bebedeira. Fusarca, mesma coisa. Uma vez ou outra, às vezes aparece essa palavra, né? Mas ela era sinônimo, né? Uma gíria para bagunça, para festa. Olha que fusarca, olha carraspana. Então, essas palavras, elas caíram em desuso, né? Não se fala mais ou não se escreve mais, mudou a ortografia, porque a língua ela é dinâmica, né? Ela está sempre se aprimorando, sempre mudando, né? As pessoas vão falando, vão inventando outras gírias, outras palavras, né? As pessoas vão criando objetos, então a língua tem que estar sempre se atualizando. Então isso se chama variação histórica. As variações geográficas ou regionais, regionalismo, ocorrem de acordo com o lugar onde vive o falante. Esse tipo de variação se dá por causa das diferentes regiões de um país, culturas, hábitos, modos e tradições. Há também a diferenciação na pronúncia, o sotaque. Então, a gente pode ver que um paulista, ele tem um sotaque, o paulistano, né, que mora na cidade de São Paulo, tem outro sotaque, o carioca tem um, o mineiro tem outro, o baiano, o pernambucano, o manauara, o sulista, enfim. Dependendo da região do país que a gente viaja ou que a gente conhece alguém que veio dessas regiões, a gente vai notar uma pronúncia diferente. É a língua portuguesa, todo mundo fala português, mas de modos diferentes. Por exemplo, a palavra porta mesmo. O paulistano, ele costuma falar porta, né? Já para o interior de São Paulo, o R é mais forte, né? Porta. Carioca, baiano já fala um R mais arrastado, né? Porta, enfim. É a mesma pronúncia, aliás, é a mesma palavra, só que dependendo da região que a pessoa mora, são pronúncias diferentes. Mesma coisa, abóbora. A gente em São Paulo está mais acostumado com abóbora, mas saindo do estado de São Paulo, às vezes a gente ouve girimum. Mesma coisa, mexerica e tangerina. Pastel. Aqui em São Paulo a gente tem um S assim mais, né, sibilado, pastel. Carioca já fala pastel, né? É um S mais chiado, mas a palavra é a mesma, muda o sotaque. Variações socioculturais ocorrem em virtude de convivência entre grupos sociais de diferentes idades, sexo, nível social, cultural, escolarização profissional. Esse daí por exemplo, um adolescente, ele tem as gírias próprias da idade dele e um adulto já tem um vocabulário mais específico para a idade dele, que é diferente de uma criança de 5 anos. Então, a variação sociocultural, ela vai depender da idade do falante, se o falante ele tem um nível de estudo maior ou menor, né? Que uma pessoa ela tende a falar, né, ter um vocabulário maior se ela estudar.
A pessoa que não tem muito estudo, ela tende a ter um vocabulário menos diversificado, mas é tendência, isso não é regra, é tendência. E variações estilísticas ocorrem dependendo do contexto comunicativo. Para cada situação, o falante tende a usar um nível mais formal, culto ou mais informal, coloquial. Por exemplo, se eu estou numa festa entre meus amigos, quando podia ainda ter festa, eu posso usar um nível mais informal, mais espontâneo. Se eu estou num ambiente de trabalho, falando com uma chefia ou pessoas que eu não tenho em tanta intimidade, eu vou usar um nível mais formal. Se eu estou falando com uma criança, eu tenho que adaptar meu vocabulário de modo que ela entenda. Se eu estou falando com uma pessoa da minha idade, eu já posso usar um vocabulário, né? Tenho que adequar para que ela me entenda. Então, a variação estilística, ela ocorre para que as pessoas me entendam. Eu vou mudando o meu jeito, minha maneira de falar, dependendo quem é o meu interlocutor, ou seja, dependendo com quem eu estou falando. Agora, o estrangeirismo é o emprego de palavras ou expressões tomadas por empréstimos linguísticos de outras línguas. Então, a nossa língua portuguesa, ela basicamente ela veio do latim, mas não só do latim vive o idioma português. Tem outras palavras, tem outros idiomas que deram origem a muitas palavras nossas. Por exemplo, a palavra trem vem de train, em inglês. Batom vem do francês. Bege também vem do francês. Nocaute vem do inglês. Fulano vem do árabe. Omelete do francês, açúcar do árabe, arroz é do árabe também, abajur francês, e tem essas palavras que eu citei, elas foram aportuguesadas, né? Ou seja, elas ganharam uma grafia em português. Agora, tem palavras estrangeiras que a gente usa como elas são mesmo, elas não foram aportuguesadas, elas estão sendo usadas de modo original. Show, bake up, freelancer, pizza, hot dog, cappuccino, mouse, sudoku, sushi, taekwondo, piercing, slide, glamour. Essas palavras, elas não foram aportuguesadas, elas estão sendo usadas de modo original, tá? Então, essas palavras que vieram de outros idiomas, que foram ou não aportuguesadas, elas são consideradas estrangeirismo. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, vocês me procurem e bons estudos!